Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso YouPcast junto com o Dr. Carlos Ranzani. Hoje nós temos um casal mais do que especial. Você já conhece o Emerson e hoje nós trouxemos a Giza, que é a esposa do Emerson, para a gente conhecer um pouco mais como é que eles trabalham juntos e um pouquinho mais da vida deles. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Bem-vindos. Bom, para explicar para a Giza um pouquinho do nosso significado do YouPcast, o cast, né, doutor, tem um significado. Sim. Qual é? Que é justamente a propósito, né? O C, um triplo C, na verdade, que é conhecimento, crescimento e construção. O A é de autêntico, de autenticidade. O S de superação e de sabedoria. E o T de transformação. Né? Então, como a gente diz, é um podcast com propósito. E quem a gente procura trazer é justamente alinhado com esse propósito. Isso, né? Um convite para vocês. Isso aí. Obrigada. Bom, vamos saber um pouquinho mais da Giza? Giza, conta pra gente um pouquinho quem é você e um pouquinho do trabalho que vocês fazem juntos. Bom, eu sou a Giza, eu sou gaúcha, moro há 14 anos, completando 15 já, na verdade, em São Paulo. Toda a minha base, toda a minha criação se deu no Rio Grande do Sul. Né? Tenho um irmão, que é o Vinícius, que ele tem síndrome de Down, que a maioria das pessoas conhece como velho, e eles acham que é irmão do Emerson. Sim, né? inclusive na verdade eu achei. É meu irmão. Uma graça. E nós somos eu e ele, né? E eu tenho um outro irmão que ele é uma estrelinha também, né? Então, a Giza, hoje, ela é mãe de 3 filhos, que também são estrelinhas lá no céu, né? E esposa do Emerson, e nós trabalhamos juntos, né? Desde 2011. Né? A nossa carreira iniciou-se junto a partir desse ano de 2011. Legal. E a pessoa Giza? A pessoa Giza. Eu posso dizer que a Giza, ela é uma mulher e ela também foi uma criança muito curiosa, né? Desde pequena eu sempre gostei muito de estar com pessoas, né? Então eu andava muito de bicicleta na minha rua, eu amava e eu gostava de estar com as pessoas, né? A minha bicicleta era como se fosse um ônibus, aonde cada poste de luz que tinha na rua, eu parava para embarcar e desembarcar pessoas. Ai, que demais! Que legal! E foi, acho que em 2015, por aí, conversando com um amigo durante uma formação que nós estávamos dando, e ele falou assim, tu já percebeu que o que tu faz hoje é exatamente o que tu fazia com a tua bicicleta? Porque você hoje pega as pessoas do ponto A e leva para o ponto B. Né? E era o que eu fazia antes. E eu não tinha me dado conta, não tinha tido esse insight ainda. Então foi esse colega que me ajudou a ter esse insight. Né? Eu sempre gostei muito de pessoas na escola. As minhas amigas sempre vinham conversar comigo e perguntar sobre o que elas fariam, né, em situação diversas da vida delas. E claro, a gente muito adolescente, tem as emoções à flor da pele na época, né? Então eu era essa amiga que dava os conselhos. Depois eu fui trabalhar numa estatal, na Petrobras, e foi aonde que eu descobri o que realmente eu queria fazer. Que foi cuidar de pessoas. Só não pegou o mensalão, né, da Petrobras. Não... E por que eu resolvi cuidar de pessoas? Porque eu vi o quanto que tinha de afastamento no trabalho por depressão, por ansiedade, síndrome do pânico. Então eu perguntava para as pessoas o que faziam elas acordarem cedo e ir lá trabalhar naquela empresa Fazia tão mal para tinha elas. uma estabilidade, né? Era o que as pessoas buscavam. E muitos falavam assim, eu venho aqui, eu me sento aqui no meu computador, faço meu trabalho e depois vou embora. Mas você se sente feliz com isso?
não é bem o que eu gostaria, né, de fazer. Então foi aonde eu tive um start que eu falei assim, realmente as pessoas, elas precisam vir trabalhar em algo que elas sintam essa felicidade, essa alegria, que elas queiram desenvolver um trabalho que faz bem para elas, né? Então foi aí onde que em 2007 eu parti para essa parte do desenvolvimento humano. Mas aproveitando o gancho, o quanto também você encontrou de pessoas, você colocou, mas eram todos assim? Ou tinha gente que só ia para ter uma estabilidade pro resto da vida? A maioria era para ter uma estabilidade na vida. Quer dizer, ela não ia nem para lá porque ela estava fazendo algo para a sociedade, porque ela estava tendo contato social. Não. Propósito zero. Ela estava ali presa naquele processo para um dia se sentir segura como um todo. Isso mesmo. E muitas vezes reclamando, provavelmente, né? Muito. Tinha uma reclamação, era constante, as pessoas, tu via assim que não tinha uma felicidade no rosto, né? Então, o que levava, o que eu percebi, as pessoas a entrarem numa empresa estatal é a estabilidade dela. Né? Hoje, esse mindset eu já vi que mudou um pouco, porque quando entrou pessoas mais novas de idade, realmente, nos últimos concursos que tinham acontecido, eu conheço muitos que não estão mais hoje, que saíram dessa empresa e foram trabalhar em empresas normais, que não são empresas que têm essa estabilidade ali, né? Que a pessoa fica... Então, eles buscaram. Então, dá para ver que essas pessoas mais novas estavam buscando o que realmente elas gostavam. Mas essas pessoas em si, o que faziam pela estabilidade, quer dizer, ela vendia praticamente, não só a liberdade, a pessoa dela, já que ela se aprisionava praticamente no local, ela estava presa ali, para ter um sentimento que ela estava com a vida tranquila. Isso. Quer dizer, quase aquele negócio, quase que vendia a alma para o diabo, pela estabilidade, para ter paz. Deus. Eu vendo a alma pro diabo para ter a paz de Deus no final, né? Mas, e porque, querendo ou não, eles tinham um bom retorno financeiro. Sim, ainda tinha esse... Naquela época tinha um bom retorno financeiro. Então, eles, além de salários, tinham outros salários que, né, vinham juntos. Compensavam. Então, compensavam e fazia com que a pessoa não saísse dali. Ô, Gisa, e foi a partir dessa observação toda que tu tivesse o teu start, tivesse esse insight de partir para uma outra forma de trabalho, de ajudar as pessoas, de levar do ponto A para o ponto B. E como é que foi esse processo de sair dessa empresa e até chegar nessa formação que hoje vocês trabalham juntos? Quando foi em 2007, no início de 2007, eu recebi um e-mail, né, de um treinamento que ia acontecer. E eu me interessei muito porque nesse treinamento tinham 4 emoções básicas que me despertaram. Medo, raiva, tristeza e alegria. Eu falei assim, nossa, eu quero trabalhar, eu quero ver como que é isso. Eu preciso aprender a lidar com essas emoções em mim. Sim. Né? E foi quando eu me inscrevi. E este treinamento, ele realmente me mudou muito, né? Mostrou que eu posso fazer essas modificações internas comigo. E quando eu terminei o treinamento, eu fui diretamente na pessoa que ministrava o treinamento e falei assim, eu quero trabalhar com isso. Eu já ouvi falar sobre a PNL, né? A programação neurolinguística, que é a base aqui do treinamento. Porque a minha tia, que é minha madrinha, foi ela que me mostrou isso. Foi ela que me mostrou sobre a PNL. Eu já tinha feito uma terapia que usava essa ferramenta. Através dela, né? Ela que me mostrou. E eu falei assim, então é isso, ó. Eu quero trabalhar com isso aqui. Então eu procurei eles, depois que eu terminei o curso, né? E eles falaram, então vem aqui pra gente fazer uma reunião e conversar. Pra se aprofundar. E daí eu levei... Logo depois, eu já estava junto com eles, né?
logo depois, tipo 2, 3 meses. Uau! Foi muito rápido. Uhum. Então, eu comecei a trabalhar com eles e eu estava na Petrobras ainda. Então, eu levei 1 ano. No final de 2008, eu larguei a Petrobras, né? E esse rapaz que eu trabalhava, esse head, ele falou pra mim, em algum momento tu vai ter que escolher. Porque ficar fazendo A e B juntos, tu não vai focar em nenhum. Claro. Né? E isso foi no mesmo momento da virada de chave do Emerson também? Vocês estavam juntos nessa? Não, Foi a no pergunta momento... era justamente essa. Como que a Giza achou o Emerson ou o Emerson achou a Giza? Como que você acharam? Quando a Giza, dessa parte dessa história, que a Giza começou a ter contato com isso, eu já fazia isso há 7 anos, em São Paulo. Em São Paulo. E Eu já trabalhava. E eu em Porto Alegre. Na verdade, vocês se conheceram depois? Na verdade, nós éramos empresas parceiras. Entendi. Né? Esse treinador que dava o treinamento em Porto Alegre era um dos treinadores e eu dava o treinamento em São Paulo. Né? E aí a Giza pode contar como que ela conheceu. Ela foi fazer uma formação em São Paulo e onde eu estava dando a então formação. vocês se conheceram depois da PNL, uniu vocês. Isso. E eu comecei a trabalhar com eles, daí eu tive que tomar essa decisão, né? Daí eu tomei decisão, conversei na empresa e eu saí, né? Em 2009, eu faço a minha formação de PNL. Né? Então, eu venho para São Paulo, nesse instituto que eu trabalhava, eles só davam essa formação em São Paulo, eu vim para cá e fiz a minha formação. Em 2010, eu volto para São Paulo novamente, em janeiro, e eu faço a minha formação em coach, onde que o Emerson era um dos treinadores da formação. Né? E nessa formação, especificamente, tinha bastante pessoas do Instituto fazendo essa formação. Então, tinha os meus colegas de Porto Alegre, tinha os colegas de Santos, né, que eu também já conhecia, mas não conhecia o Emerson. E então nós estávamos com bastante pessoas das equipes do Brasil todo, né? Porque era um instituto que tinha filiais em várias capitais. Né? Então daí eu conheci ele e a partir dali a gente começou a namorar. A gente namorou 1 ano à distância, a gente se via a cada 20 dias por aí. Ou eu ia para São Paulo ou ele ia para Porto Alegre. Então as agendas, quando não batiam com os treinamentos, a gente conseguia se ver, né? Ou até mesmo se ele tinha treinamento em Santos e eu não tinha em Porto Alegre, eu vinha para cá, né? Ficava no hotel onde que ele estava dando treinamento e assim a gente ficava, porque a gente só tinha final de semana para se ver. E em 2011, na verdade, dia 30 de dezembro de 2010, eu, meu pai e o Emerson, nós saímos de Porto Alegre em direção a São Paulo, aonde que, na verdade, meu pai veio me trazer para eu ficar, né, realmente casada com o Emerson. Que legal. E onde que a gente inicia-se daí a nossa jornada como casados, né? O primeiro ano em São Paulo não foi fácil. Acredito. Não foi fácil, Adaptação, nem um né? pouco. Tu já tinha saído de Porto Alegre alguma vez ou foi a primeira vez? Não, já tinha. Porque... Morado fora? Não, de morar não. Sim. Não, de morar nunca tinha morado fora, né? A adaptação é complicada. A adaptação, né? Eu larguei tudo, né? A minha família no Rio Grande do Sul, o meu trabalho, porque eu era responsável pelo escritório de Porto Alegre, né? Então eu tinha uma responsabilidade. Sim. Me perguntaram muito se eu realmente queria vir para São Paulo e se eu não estava tomando uma decisão muito precipitada. Sim. Na verdade, eles não queriam que ela saísse de Porto Alegre. Claro. Porque ela era responsável por tudo do treinamento que acontecia lá. Ela era claro. responsável pelo escritório, ela era a maior captadora de clientes. E aí eles falaram assim, não, você tá certa que você vai para São Paulo? Claro. Eles não queriam dizer não. Perdendo a pérola. Perder. Era uma das principais pessoas da equipe lá. Era um fato. Né? Mas Por amor ela foi. Quer dizer, que até hoje o pessoal lá de Porto Alegre vê você com bons olhos, né? Não, depois eles viram bem. Depois eles viram bem. E esse 1 ano em São Paulo, ele foi desafiador porque eu tive que trabalhar com a sensação de que eu deixei tudo.
Claro. E agora eu vou ter que conquistar tudo em São Paulo. Uhum. Eu achava que eu já estaria no treinamento, o mesmo que eu fazia em Porto Alegre, estaria no treinamento de São Paulo, e não aconteceu isso. Porque aí eu posso falar. Porque na equipe de São Paulo, do litoral, havia alguns pontos, tipo, pessoas que trabalhavam no treinamento, pessoas que davam suporte e tal. Toda a equipe acreditou que com a chegada da Giza, ela já faria parte, pela experiência dela. Porque, inclusive, ela tinha mais experiência que a grande maioria. Tirando eu, ela tinha mais experiência que todos. E o outro treinador na época falou, eu não posso fazer isso, porque a equipe vai sentir. Mas a equipe estava pronta para isso. E aí colocou a Giza meio que numa situação onde ela ia para os treinamentos, quando ele começava o treinamento, ela tinha que ir embora. Ela sentiu muito isso. E automaticamente ela transferiu isso para mim. Claro. Tipo, eu vim atrás dele e agora eu tô fora, não pertenço à equipe e tal. Isso foi uma coisa que até abalou muitas coisas, né? Até que chegou um ponto onde as pessoas queriam fazer parte da equipe de salão, tal, não sei o que, aí chegou assim, então tá bom, coloca critérios para eu atender, para eu fazer parte disso. E quando foi colocado os critérios, em 2 meses ela fazia parte e todos os que queriam ter critério nunca atingiram, só a Giza. E aí ela conquistou esse espaço. Mas foi um ano bem Desafiador, e foi como o Emerson falou, né? Abalou também a nossa relação, porque ele foi a minha vítima, né? Você me tirou de lá, eu chego aqui e você não lutou por mim. Né? E eu nem sabia. E ele também nem sabia disso. Né? Então, esse ano foi desafiador em tudo, né? Porque eu não sabia andar em São Paulo. Depois de um tempo, porque na minha cabecinha estava assim, ó, se eu sair sozinha, for para algum lugar e se eu me perder, nunca mais vão me achar. E um dia nós indo para Santos, conversando, daí eu falei assim, eu já sei de onde que veio essa questão de que se eu me perder, nunca mais vão me achar. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe veio para São Paulo comigo. Né? E o meu tio morava ali no Copan, que é o centro de São Paulo. E eu, muito nova, daí saí, eu via aquelas pessoas dormindo na rua, aquilo ali me trazia um medo. Por que as pessoas dormem na rua, né, mãe? Então eu me segurava muito nela. E ela falava assim pra mim, tu fica sempre do meu lado e perto de mim, porque se tu se distanciar de mim, você vai se perder, eu não vou mais te achar. Isso estava gravado. E aquilo ali ficou gravado, né? Então, se eu me perder, nunca mais vão me achar. Então, foi ali que eu tive também essa mudança, né? Eu disse, entendi. Né? Agora eu não preciso mais daquilo que um dia foi dito. Agora, me diz uma coisa, lá no fundo. Você percebeu, você se libertou de algo, e aí você lembrou dessa passagem, ou, na sua percepção, você lembrou dessa passagem e isso que te abriu a porta? Eu lembrei da situação e ela me abriu a porta para não ter mais o medo de me perder. Porque foi, né? Quando a gente fala, foi numa conversa mesmo, eu falei, Giza, mas conscientemente, você não tem como se perder aqui hoje. Se você se perder, você pergunta. Como eu chego em tal lugar? Você é adulta. Se você sair de carro, tem GPS todo hoje. Todo mundo fala português? Todo mundo. Você não tem como se perder. A menos que te sequestrem e te coloquem num cativeiro, se perder não tem como. Você é inteligente o suficiente para falar assim, como eu chego em tal lugar? Ele falou, não, mas eu posso me perder. Aí eu falei, então isso aí vem de algum lugar. Aí nós começamos na conversa e aí ela se lembrou disso. Aí ela falou, poxa, eu não preciso mais disso. Olha só. Que libertação. Então, só que isso, Carlos, era quando eu tinha que ir para São Paulo, capital. Quando eu ficava em São Caetano, onde eu morava, não tinha problema. Você passava aquele limite que você nem sabia qual que era. Isso, que era São Paulo. São Paulo. Agora, eu tenho que pegar marginal, eu tenho que... Aquilo ali me dava essa sensação. Isso mesmo. Essa memória da adolescência dele. Isso. Então, e foi nesse período de 1 ano. Né, que teve essa sensação e que nós conversamos sobre, né, que eu descobri de onde que estava vindo.
E outra, né? Eu tive que conquistar as pessoas. Claro. Um gaúcho, ele é visto como, às vezes, grosso, né? O jeito que eu falava, as pessoas achavam que eu estava brigando. Então, eu tive que trabalhar demais isso dentro de mim. Demais, sabe? Eu voltei a fazer terapia, porque começou a vir muitas coisas na minha cabeça. Que ano maravilhoso. Olha a evolução. A superação. E a superação. Né? E você perdeu a identidade. Maravilhoso agora, né? Porque no olho do furacão, quer dizer, o quanto esse ano, na verdade, foi de uma evolução imensa. Né? Isso mesmo. Né? Agora, naquele momento, estava tudo fragmentado. Isso mesmo. Ali eu me vi assim, o que eu vou fazer aqui? Né? Ou o que eu fiz da minha vida? Nenhum momento também se passou na minha cabeça, eu vou voltar. Nenhum momento passou. Então, eu fui galgando esse espaço, eu fui conquistando ele aos poucos, tanto que depois eu me tornei uma referência também dentro do Instituto. Fiz alguns eventos grandes que o Instituto nunca tinha feito. Tudo foram criações e organizações dela. Ideias surgiram e ela falou, daqui, eu assumo isso aqui e vamos fazer. Então, o head também desse treinamento, né, junto com o Emerson, eles conversavam muito comigo e perguntavam o que a gente pode fazer, e a gente começou tendo as ideias, né? Tanto que depois, junto com o Emerson, nós abrimos uma frente em Maceió. Né? Nós levamos esse treinamento que a gente fazia em Santos, que é o mesmo de Porto Alegre, eu e ele levamos para Maceió, e eu vejo que foi uma conquista minha, porque eu falei, vamos fazer aqui, e eu também vejo que é uma conquista aqui em Atlanta, porque eu falei, a gente vai ir para Atlanta também, viu? Então eu vejo oficialmente comunicado que essa passagem está aqui. Quando ele começou a atender a Juliana, eu falei assim, é uma oportunidade nossa e nós vamos ir. Né? Então eu vejo que eu tenho essa, não sei se eu criei ou se já é... Você é motorista de ônibus. Isso mesmo. Eu vou indo. Uma iniciativa. Só que ela mudou de bicicleta para carro, para ônibus e aí avião. Cuidado com a nave espacial. Cuidado que é o próximo veículo. Nós vamos fazer um treinamento para os marcianos. É verdade. Então a gente foi, né, caminhando. Em 2016 nós resolvemos montar o nosso próprio instituto, né? Foi um período muito bom de 2011 que eu estive com eles, né? Como nós éramos sócios do outro instituto também. E aí eu falei, eu acho que aqui para mim encerrou, mas o Emerson, eu falei, você tem total a liberdade de continuar ou não, mas eu prefiro me retirar neste momento. O principal ponto de mudança aí foi assim, nós queríamos fazer um trabalho com empresas, porque eu sempre vivi um mundo corporativo. Claro. A Giza também. Isso. E nesse outro instituto não tinha o trabalho com empresa. Né? Além de todos os treinamentos que a gente fazia, as formações, tudo, o trabalho empresarial. E nós percebemos por cerca de 1 a 2 anos ali que não se deixava fazer o trabalho com a empresa. Mas por que não podemos fazer o trabalho com a empresa? E nós entendemos que sim, existia uma insegurança, porque o trabalho com a empresa nós dominaríamos muito mais nisso aqui. E tudo bem, então tá bom, a gente vai sair para fazer esse trabalho com empresas e seguimos isso aí resolvemos montar, porque muitas pessoas, mas a gente quer o treinamento, então a gente vai continuar com as formações e o trabalho com empresas. Claro. E foi uma boa isso, né, e a gente falou, eu tô fora. Você não pode estar fora e eu tô dentro, né? Então vamos fazer isso, porque também era já havia um tempo em alguns pontos deste questionamento e de verdade esta mudança ela abriu horizontes diferentes, muito diferentes, porque por mais que eu ame, né, como nós já falamos aqui, tudo que eu faço com as pessoas, eu também sempre tive assim, cara, eu vivi uma vida no mundo corporativo e eu sei que as empresas são carentes desse cuidado. Então eu também quero olhar para elas, eu também quero cuidar delas. E aí a gente tinha isso muito alinhado e hoje a gente... E aí é uma das bases do Instituto também, né?
esse trabalho empresarial. Como é que é o nome do instituto de vocês? Instituto Evoque, Evoque. EVOC, que é de evolução comportamental. É uma evolução que não para. Incrível. E desde então vocês vêm desenvolvendo trabalhos com empresas e também E também as individuais, né? Individuais, As isso. formações individuais. Até mesmo nesse treinamento de imersão que nós fazemos, ele não é voltado somente para empresas, ele é voltado para uma pessoa que quer essa evolução. Sim. Então, ele é um treinamento aberto, que a Claro. pessoa vai lá e se inscreve, né, para fazer o treinamento, vai passar por uma vivência durante 3 dias, onde que ela vai trabalhar essas emoções primárias que eu busquei, né, Isso. quando eu comecei. Que foi o que me chamou a atenção. Claro. Né? Eu quero saber como que eu vou lidar com meus medos, Isso. que eu sei que o medo nunca vai acabar, né? Porque ele tem uma função biológica, Claro. né? A raiva, como que eu lido com ela, e por muitas vezes as pessoas acham que nós não devemos ter raiva, mas sim, nós temos o direito de ter raiva, mas eu não tenho o direito de derramar ela ou colocar ela em cima de um ser vivo, eu Claro. digo hoje. Claro. E, sim, Então, a tristeza, como que eu lido, a alegria, que são emoções realmente primárias, que é onde que tudo se inicia, né? E hoje nós vivemos num mundo que eu percebo que as pessoas, elas têm uma certa dificuldade para lidar com as emoções primárias. Gentileza, certa dificuldade. Como ele é gentil, sutil, Muito. certa dificuldade. Isso é evolução. Mas assim, né? Certa dificuldade. Tá bom. Então, este é um dos treinamentos que nós temos. Sem contar a formação de PNL, a formação em coaching, né? O Master Practitioner que nós temos também. E todo esse trabalho de mentoria, né? O lado terapêutico que eu que cuido dentro do Instituto. E o trabalho empresarial que E o a parte de Emerson constelação, toca. né? E as constelações também que entra dentro da parte terapêutica. Né? Ok. Então, Esse é o lado empresarial do casal. Sem invadir a privacidade. Como que é o dia a dia de um casal que tem uma empresa de comportamento, de emoção? Botando em prática todos os aprendizados que a gente ensina para conviver. Só harmonia, paz e amor. A raiva, sabe a raiva? A gente sabe direcionar. E aí, como é o dia a dia? É desafiante. Não, é desafiante. Eu acho que não só dentro do Instituto a gente trabalha conhece pessoas que acabam trabalhando junto, marido e mulher, e eu não vi até hoje ninguém falar assim, é a paz em casa. Se Não. ouviu? Eu não, até hoje eu não ouvi. Aí Se eu ouvir, talvez também tenha uma coisa assim. Só ouviu da boca pra fora. Porque assim, e nós vivemos isso, né? É difícil separar. Porque eu tô trabalhando, tô É falando uma de sociedade. negócio, é uma sociedade. E aí quando chego em casa, eu tô continuando falando do negócio, mas aí em casa eu tenho que estar falando de um outro cuidado. E às vezes essa separação, por não acontecer, fala, pô, cadê minha vida? Né? Onde está o meu lado pessoal dentro disso? Por muitas vezes ele não existiu, porque você é dono do seu próprio negócio. Quando Se tá eu construindo, dono do é o seu tempo próprio todo, negócio, eu tenho que trabalhar, eu tô trabalhando 24 horas. Isso. Né? Porque eu tô pensando numa coisa aqui, surge isso e tal, e aí surge questionamento, tá, mas a gente não vai fazer nada pela gente, cara, agora não dá. Pro meu sócio eu falaria numa boa, mas quando eu tô deitado com o meu sócio, é meio complicado, né? Pois é. Né? Então isso, ele é desafiante, ele é desafiador ao mesmo tempo, né? A diferença entre desafiante e desafiador é desafiante, eu não sei se eu vou passar, desafiador eu tô passando mesmo com isso. Então, são situações que elas... É como uma curva, né? Tipo um eletrocardiograma. Sobe, tá tudo bem, vai lá embaixo, fala, meu Deus, não vai dar. E aí, eu acho que é um fluxo normal. E é importante a definição do papel de cada um, né? Ter clareza do que cada um executa, para não misturar e ninguém tomar o papel, a função do outro, né? Isso é importante ter essa Eu vou clareza. falar uma coisa e depois deixa eu falar. Ai, Porque é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa e perfeccionista com as coisas. Traduzindo, chato. Porque eu quero que as coisas funcionem, eu tenho aquela preocupação para cuidar da pessoa, do ser humano e tal.
Por conta disso, eu sempre fui de centralizar muitas coisas. E automaticamente é um desafio, porque aí a Giza quer fazer outras coisas, a Giza toda a experiência dela, e aí às vezes eu questionava, tá, mas fez... Eu já fiz. Confia. Não, eu confio, mas só tô perguntando. É um papel do líder ali. Claro. Porque ali também no Instituto, eu sou o líder. E imagina ser o líder falando com a pessoa que cobrou a FII. Uma mulher submissa desse jeito. Aí eu É fácil. pra saber se tá tudo ok dentro do programado. E aí ela fala assim, tá bom. Se você, então, aí chega uma situação assim, então faz sozinho. Não, mas eu não quero fazer sozinho. Então confia, não, confiar, eu confio. Só tô perguntando. Então, são situações de desafios que nós vivenciamos, já passamos, continuamos passando e eu tenho certeza que vamos passar, porque a gente vem num crescente de situações, né? Então os desafios aumentam, aí tem que ter mais pessoas de equipe, pessoas que não fazem como a gente pensa em algumas situações, fala assim, tá, lembra, o negócio é nosso, a gente tem que fazer acontecer, e aí surge tudo isso, né? Então, só um pouquinho. E assim, nós somos diferentes, né? Perfis diferentes. Isso. Não vou dizer assim 8 ou 80, né? Mas o Emerson é uma pessoa mais calma, mais dócil. A Giza, eu sou uma pessoa mais acelerada. Eu acabo, até mesmo pelo sotaque, daí já parece mais agressiva, né? Então, eu sou mais... Eu quero que seja mais rápido. Ele estrategista, vai pensando mais, né? Vai vendo como é que não, já vamos fazer, já quero logo, já quero resolver. Isso mesmo. Então, por muitas vezes, ele precisa me segurar e muitas vezes eu tenho que puxar. Empurrar Isso é ele. importante. E isso dá certo. Mas tem a hora que empurra ou que puxa, é ruim nessa hora. Claro. Então, nós temos que ter essa inteligência emocional para lidar com isso, porque às vezes não é com a pessoa, não é com a figura do Emerson, meu marido, né? Mas é no trabalho. Olha, a gente precisa fazer isso, a gente, né? Giza espera, a gente não pode dessa forma. Então, tu respira, vai ali. E vocês criam uma agenda de trabalho ou... Nós temos uma agenda, que a nossa agenda, inclusive, é compartilhada. Ele tem os... Da hora até tal hora, tipo, agora você não fala mais trabalho? Ou... Isso... Essa parte eu não respeito. Eu já não... Eu não respeito. Porque às vezes... O insight vem. Vem, aí eu tenho que falar. Se eu não falar, eu vou falar com quem? Claro. Às vezes que eu percebo que eu incomodo, se eu falo, eu fico sozinho falando, mas eu não paro de fazer. Não, escreve. O que foi, eu não lembro certo ano que eu falei assim, olha, a partir de hoje eu não levo mais meu computador para casa, vai ficar no escritório, né? E realmente o meu computador fica no escritório só no final de semana que eu levo para casa. Porque eu falei, quando eu chegar na minha casa, eu quero viver a minha casa, eu quero viver a minha vida ali, né? E o Emerson, ele continua, né? Ele leva os 3 computadores pra Ele casa. leva tudo para casa, ele continua. E ele me fala algumas coisas e eu até respondo, falo. Mas tem horas que eu falo assim, anota isso e depois a gente conversa. Né? Porque eu também preciso, às vezes, isso. Um tempo para respirar e até para ter uma clareza maior para onde as coisas estão caminhando. Tanto que às vezes, ou ele tá numa reunião, ele saiu, ou ficou no escritório e eu fui para casa. E é até engraçado, a gente contou esse dia sobre isso, né? Eu gosto de ficar, às vezes, no silêncio. Né? Então eu ligo lá minha televisão, deixo só com uma imagem, né? E deixo uma penumbra, uma luzinha bem, e fico ali comigo. Não me faça uma pergunta. E fica comigo. E daí o Emerson chega em casa e ele fala, nossa, que tristeza, o que aconteceu? Eu disse, tudo quietinho. Estou me abastecendo. Tá tudo tranquilo, tá tudo A ótimo. televisão nem som tem, só Não, imagem. só a imagem. Um videozinho, sobe aqueles ambientes, assim, só pra... E é um momento onde que eu fico, né? É o teu momento. Isso mesmo. Então, e quando nós também estamos em casa, às vezes ele tá sentado no sofá fazendo algumas coisas, eu estou ali também assistindo uma televisão ou não, sento na sacada, faço alguma coisa. Então, eu acho que nós aprendemos a nos respeitar. Ótimo.
O momento de cada um, o tempo de cada um. E eu tenho, assim, a que nem a gente falou, eu preciso do meu tempo para me reabastecer. Eu me reabasteço com as coisas que eu tô fazendo. Então, quando eu falo que eu gosto do que eu faço, é porque eu gosto. Então, eu tô aqui, aí eu penso numa coisa, porque eu sou muito o criador. Mas não tem de muito muitas também coisas. do perfil introspectivo e extrovertido? É que eu tenho uma dualidade entre os perfis ali. Eu tenho a parte da comunicação e dominação, Tá. junto com a parte da estratégia. Né? Então eu tenho que ter a organização. Então eu tô aqui, tô pensando em alguma coisa que vai acontecer. Porque no Brasil, quando a gente voltar em julho, vai ter um treinamento pela primeira vez que nós não fizemos. Então eu já tô aqui, já tô criando. Me veio um insight naquela hora, eu Já usa Eu isso uso para muito colocar em isso. prática. já testo agora. Até porque os nossos melhores insights vêm nesses momentos, né? Nesses gaps que a gente tem, não é? Eu acho que o empreendedor, ele tá... Não, eu não falo assim que está trabalhando o tempo inteiro, mas o tempo inteiro tem possibilidade de que ele pode pegar alguma coisa. Sim, eu absorvo da mesma forma. Esse Né? é o meu Divertido. trabalho. E aí, neste momento, enquanto eu preciso descansar fisicamente, eu não sou mais uma criança, e tem hora que eu sinto cansaço físico hoje. Então, hoje, principalmente no Mas último... é mais físico ou mental? Ele é mais é que no mental gera o físico, né? Porque minha mente não para. Mesmo quando eu tô relaxado, ela não para. Só acha que eu tô parado. Mas hoje eu me permito, os finais de semana que não tem nada, tipo, não pensar em muitas coisas. Legal. Consigo fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, sempre surge uma coisinha ou outra, Sim. tal, aí eu, deixa eu fazer. Mas, por exemplo, ouvindo vocês dois falarem, esse seu momento é um momento de conexão, que você precisa desse clima para fazer essa conexão. Não é? Outra vez a gente já conversou com o Hermes, a conexão dele Isso. é na hora que ele está lá trabalhando. Isso. Por que eu estou colocando essa história? Porque acho que tem muita coisa, geralmente, no ser humano, de achar que ou é assim, ou é assim. Não tem padrão, né? Nós não temos Né? padrão. Então, você vê, justamente, tanto na forma que cada um Não tem tem um de certo e conexão, errado, né? justamente, ou assim ou é assado, Isso. né? Como até a forma de conduzir. Não tem aquele velho ditado, negócio, amigos à parte. Sim. Imagina, não é amigo, é casal. Se já tem esse ditado desse sentido, né? Ó, negócio faz um negócio, faz amizade, não mistura as coisas porque vai dar mal. Sim. Imagina isso, então, no ritmo de casal. E já deu mal, né? Já chegou a dar mal em situações. Eu acho que daí, Carlos, a gente entra na pergunta que tu tinha feito antes para nós, né? A gente trabalha com desenvolvimento e como que é a nós, né? Em 2013, eu acho que foi uma falha muito grande minha e do Emerson, achar que eu trabalho com isso, eu dou conta e eu resolvo. E não foi isso que aconteceu, né? Em 2013, em outubro, nós tivemos o nosso primeiro filho e essa gestação parou com 8 semanas. E ali a gente estava em Maceió, inclusive, dando uma formação em PNL e eu optei pelo aborto espontâneo, dele realmente sem fazer curetagem, né? E realmente, lá em Maceió, eu tive todo aquele sangramento, né? Vivi aquele momento ali do luto. Voltando, e achei que estava bem, e que já tinha saído realmente o saco gestacional, ele já tinha, né? E quando nós voltamos para São Paulo e Santos, a gente foi no final de semana para dar o treinamento. Seguinte, né? Eu tive um novo sangramento. Muito maior. Né? Muito maior. Então, a gente foi para o hospital, no meio do treinamento, tivemos que... A outra equipe continuou e a gente teve que sair. E ainda estava ali o saco gestacional. Ele não tinha ido, né? Então, eu passei por um período passei no outro dia, na manhã seguinte, pela curetagem. E no final do dia eu fui embora. E na segunda-feira nós tínhamos uma reunião pós-treinamento. Eu, anêmica, sem força, debilitada. E o emocional abalado. Não, então vamos para Santos. A gente tem que estar bem para a reunião. Então ali eu não Foi me a pior respeitei. escolha no momento. Não me respeitei. Nós
não conversamos sobre essa dor, Sobre a perda. né, sobre a perda. Ah, é normal, acontece. Sim, é normal, acontece, tá, mas e a dor que eu sinto? E a frustração. Onde eu vou fazer com aquilo ali? Do sonho. Né? Que se passa 5 meses, mais ou menos, eu fico grávida novamente, né? E essa gestação, ela vem a ser uma gestação ectópica. Só que daí, nesse momento, eu tava com um pé e meio lá e meio aqui, né? Porque em 30 minutos, se esperasse, eu ia perder a vida, né? Já tinha rompido lá dentro, já tava com todo, né, o sangramento Ela só não aconteceu isso porque ela, na verdade, assim, até contextualizando um pouco disso, né? Na primeira gestação, algumas pessoas sabiam da família da gestação. Quando teve a perda e teve a frustração, e aí quando a Giza engravidou novamente, falaram, então nós não vamos falar pra ninguém agora. E aí ela foi pra Porto Alegre pra ficar com a mãe dela, uma semana lá. Na verdade, você foi eu fui refazer um o meu treinamento. practitioner. E aí a mãe dela ficou no fim de semana que ela ia fazer alguns exames. Ela falou, eu vou ficar aqui. Eu falei, não, pode ficar, não tem problema. E aí nessa situação, a mãe dela foi fazer alguns exames no hospital e ficou 2 dias no hospital para fazer exames do coração. Quando ela foi até o hospital para ver a mãe, na hora do almoço, na porta do hospital que rompeu a trompa Eu tive a e dor. ela caiu. Se ela estivesse em casa, ela teria morrido. Mega caso. Né? Não é um acaso, exato. Daí, E ali ela quase faleceu. daí o meu pai teve que ir para um outro hospital comigo, porque onde minha mãe estava era só cardiologia, não tinha um ginecologista ali. Então ele me levou para outro. Chegando lá, eu fui atendida prontamente, né? E o meu pai falou pro médico assim, doutora, a minha filha não tem essa barriga que ela tá ali. Porque a minha mãe, como é da área da saúde, sempre nos falou, né? Em um acidente, alguma coisa, olha essa parte abdominal, porque às vezes só uma batida causou algo lá dentro, só que nós não estamos vendo fora, né? E ele falou, não tem? Não tem. Daí nisso ele pega o telefone e pede pro setor do ultrassom agilizar. Então nisso nós já vamos pro ultrassom, quando faz o ultrassom o médico já falou, né? Já rompeu, a gente precisa então sair o meu pai com o médico e a maca comigo, correndo pro centro cirúrgico. E nisso o médico para e conversa comigo, a gente precisa fazer a cirurgia, assim. E o meu pai fala, né, aquela ali não é a minha filha que eu conheço, que está ali deitada. Porque ele viu que eu estava muito calma, muito calma. E daí eu falo que essa foi a virada de chave na minha vida, né, como um aprendizado muito grande, porque naquele momento eu lembro que eu falei assim, Deus está contigo. Eu não tenho mais o que fazer. Agora é da sua vontade. E só. E eu lembro que quando eu cheguei no centro cirúrgico, eles tiraram a minha aliança, né, foram entregando tudo pro meu pai, e eu fui lá pra cirurgia. Depois que saí de lá, fiquei 2 dias na UTI ainda, tive que fazer bolsa de sangue e tudo mais, né? Então, a situação foi bem séria mesmo, né? E depois que aconteceu isso, que daí nós começamos a pensar. Nós não vivemos a nossa dor. Com toda a bagagem que nós tínhamos, nós não olhamos pra gente. Nós erramos de não olharmos para nós. Vocês não se respeitaram. Não nos respeitamos. Vocês têm uma história de respeito individual e muito na nessa hora. verdade, As dores individuais na verdade, Carlos Jordão, nós não paramos para olhar para aquela dor do luto e nem vivemos o luto. Nem da primeira, e daí na segunda, tipo assim, ei, vocês não vão olhar mesmo? Né? Então daí eu fui fazer a terapia, o Emerson também voltou para a terapia dele, e onde que cada um foi viver a sua dor. Sim. Onde que nós mergulhamos, né? Tanto que nós chegamos a nos separar, né? Nós nos separamos por um tempo porque não estava mais dando. E onde que eu realmente mergulhei profundamente nos meus medos. E o próprio terapeuta falou assim, é a hora de deixar ela resolver os medos dela.
Porque você está ajudando o tempo inteiro e você não está se ajudando e não está ajudando ela. Você não tá olhando para Tá suas protegendo. dores, né? Tá me ajudando Tá porque protegendo. eu ligava para ele, olha, eu tô com medo. Daí eu desenvolvi a síndrome do pânico. Então eu tive que aprender ali, realmente, ou eu fico aqui no meu medo, vivendo ele, entendendo o que tá acontecendo comigo, Sim. senão eu não vou sair daqui. Então esse foi um aprendizado muito grande que nós tivemos, de que nós Como somos casal. humanos, Isso. como qualquer pessoa, independente se temos ferramentas ou não. E sempre vai ter dor, isso que eu falo, né? A gente fala muito em treinamento, palestra. Gente, eu não sou uma pessoa perfeita. Eu tenho pontos a serem resolvidos e sempre vão ter. Eu resolvo hoje, amanhã vão surgir outros. Isso é normal do ser humano. Você querer vender a perfeição ou vender aquilo ali, por mais que a gente ensina isso hoje, não tem nenhum problema em falar que eu não olhei pra minha dor. E ela doeu. Então, gerando consequências. Bom, Mas na época também, pelo que eu estou sentindo que vocês estão falando, a dor foi de tamanha intensidade que não dava para entrar nela. Né? não. Se uma vez Na verdade, eu fugi dela por muitos anos. né? Quer dizer, se você já falou em um outro Principalmente eu momento falo que a por gente estava conversando, né? Do quanto você tem que mergulhar para conhecer, mas também, não sei como, mas eu sei voltar, mas eu tenho essa certeza, tudo bem, vamos lá, você vai. Sim, mas eu não sei. Agora, quando eu não sei, não, nem vou. Quer dizer, até é um instinto de preservação, proteção de vida, né? Por que eu toco nisso? Acho que até para ajudar muita gente que ouve e se culpa, porque não fiz. Porque eu acho que é ótimo ouvir esse tipo de coisa para as pessoas entenderem, né? E saberem se respeitar, que você faz o melhor que você pode. Tá bom, teve todas as consequências que vocês tiveram, mas é que na época era o melhor. Vocês não foram negligentes por falta de respeito a cada um, ao casal. Não, porque não dava para viver aquilo lá. Né? Precisou de um outro momento? Foi uma obrigação, um castigo vir em outro momento? Não, foi uma outra oportunidade. Sim. Né? Então, acho que essa vivência que vocês estão colocando, acho que ela é magnífica justamente para ajudar muita gente que carrega um sentimento de culpa e, com isso, uma escravidão. Né? Porque não fiz tal coisa. E esse termo escravidão é literalmente quando a gente conseguiu olhar com isso, passando pela dor, aceitando a dor e mergulhando na dor, é a hora que eu me liberto dessa escravidão. E não significa a perfeição também. Significa me libertar daquilo. Né? E doeu para libertar. Dói, talvez doa todos os dias. Mas faz parte. Mas você soube transformar e não só numa força de palavras, de fato, de realidade, né? Uma dor, né? E não apagar essa dor, não fugir dessa dor, né? Porque aí entra um ponto que a gente ensina muito. Você fazer uma mudança sobre coisas que aconteceram na tua vida não significa que você vai apagar isso da sua vida. Ela faz parte da história. Ninguém vai apagar. Não, mas não tem nem como. Né? Não tem, infelizmente, é a obra da criação. Só que as pessoas querem apagar. Cara, não tem como. Então, tire o aprendizado disso e deixe aquilo ali. Agora, eu não preciso ter o sofrimento daquilo todas as vezes que eu penso. Isso é possível. Porque o que as pessoas fazem é, por não mergulhar na dor, todas as vezes que elas se lembram ou vivenciam aquilo de alguma forma, elas sofrem novamente. Isso eu não preciso mais. Eu posso falar tranquilamente sobre isso hoje. Um dia nem falava. Agora, não tem o sofrimento, tem aprendizados. Ponto. Esse é o segredo. Porque é aquela história, né? Sofrimento faz parte da vida? Faz. Agora, tem muita gente que ouve o que eu vou falar agora e acha muito duro. Mas é uma opção. Sim. A gente fala, como opção? Não tem isso. É uma opção. Acho que essa opção foi nos dada. Né? Não é fácil você ter a opção de falar, eu fico com isso, o fato é esse, eu não vou apagar da memória, não vou tirar da memória, muito pelo contrário, porque senão, de verdade, eu até não aprendi. Acho que o Jacó fala muito disso, inclusive, né? Mas o sofrimento que
Uhum. Esse eu não preciso mais. Essa opção eu tenho de lidar com isso. Sim. E transformar isso, essa Um energia, aprendizado. só que e é uma energia também. Sim. Exato. Só que você transforma numa energia que, em vez de te amarrar, te prender, te jogar pro fundo, né? Te impulsiona Tipo, Verdade. e leva. Sim. e te ensina. E até todo esse processo que nós passamos, né? E pelo fato de eu ter tido a síndrome do pânico, eu trabalhei muito isso em mim, né? E fui atrás, até onde que foi criado pela primeira vez, né? E essa síndrome, ela veio de momentos de perdas, né? Então, a primeira perda ali que eu vivi, que foi em outubro de 2013, ela não foi a primeira, né? Em 2020, eu tive uma outra perda, né? Uma perda de um amigo, né? Porque eu nunca tinha perdido. Perdão, em 2000, eu tive a perda de um amigo e eu nunca tinha perdido ninguém de conhecido nem da família. Só que voltando um pouco antes, bem antes, quando eu estava na barriga da minha mãe e ela tinha 6 meses de gestação, minha mãe caiu. E a minha mãe quase me perdeu. Ali foi a origem das perdas. O medo de perder. O medo de perder. Ali que foi gerado, né? Então, eu trabalhei bastante isso. E o que eu tiro com tudo isso que eu passei nesse processo? Que hoje, quando eu recebo alguém para eu atender com síndrome do pânico, com ansiedade, com medos, eu tenho algo a mostrar para ela e posso dizer, eu te entendo o que você está sentindo. Porque eu passei por isso. Né? E até mesmo nas constelações, eu também trago muito do que eu vivi na minha vida. Não somente com a questão dos filhos, né? Porque hoje as pessoas, elas não contam como filhos. E faz parte do sistema familiar. Claro. Né? Mas sim de como que existe uma hierarquia dentro de um sistema familiar e que por muito tempo, durante 30 anos, eu também vivi fora dele. Então, olha, quantas coisas que aconteceram na minha vida que eu também posso levar para essas pessoas e mostrar para elas, né? Olha, dá para mudar. Você não vai ficar refém disso na tua vida. Existe um caminho. Se eu mudei, você também pode mudar. E aí eu quero fazer um reforço, que é a minha visão, que é o seguinte: vocês estão tendo uma prova evidente do seguinte: o que se chama de síndrome do pânico atualmente, como uma doença, com algo errado, e para não voltar mais, porque é super difícil esse momento, você toma um produto que não vai te deixar. Na verdade, esse momento é um momento de vida, não de morte. Sim. Ele não é uma doença. Quer dizer, é graças a toda aquela situação que você está vivendo que está sendo estimulado para filho. Vai, sai disso. Tome cuidado, porque justamente hoje o que se coloca com esse título, com esse momento, é de patologia, de algo errado, de algo que você não deve sentir. E para não sentir mais, então você toma um produto. Não é, gente, é muito mais um estímulo à vida, tá? Um sacode, chacoalhão, tá? E vocês estão vendo aqui, mas é claro, não é teórico de definição. Isso mesmo. Não, é de vida, é vivência que foram. Tá bom, lá atrás ficou uma marca? Ficou, né? Mas uma marca do quê? De vida. Se vingou, no português. Se vingou e todas as outras te alavancaram para uma sequência muito melhor. Tá? Então, eu reforço nisso, que é um rótulo que muita gente hoje carrega, imposto por um conceito que existe por várias razões, né? E que aprisiona as pessoas. Eu vou, desculpa, mas não só a síndrome do pânico, mas hoje as pessoas estão usando tudo como desculpa, né? A pessoa fez um teste, hoje nós somos estimulados em todos os pontos. Se você não fazer teste, todo mundo aqui teria um TDAH. Aí a pessoa fala em ambientes públicos, talvez seja por conta do meu TDAH eu não fiz tal coisa. Cara, o TDAH é só porque você tem, isso aí não conta sua vantagem, isso não é um problema. Só para saber usar.
Ah, por causa da minha síndrome. Não, tua síndrome te traz tal coisa. Não é uma patologia. Justamente. É uma soma assintomática, né? Uma psicossomática, na verdade, ali, de algumas coisas que eu tô somatizando. Pô. E eu, principalmente falando aqui para o Dr. Carlos, né? Eu sempre falo isso para os clientes que passam comigo, que eu tomei medicação. Eu tive que procurar uma ajuda psiquiátrica, porque eu não dava mais conta sozinha, né? Eu viajava muito e eu tinha as crises, né? Então, quando eu busquei um psiquiatra, né? A gente fez todo um tratamento e fiz o tratamento com a medicação, né? E eu tive que tomar também Rivotril na época, né? E o que eu falo para as pessoas? Eu gosto desse exemplo, que quando nós estamos numa crise de pânico, né? Parece que com a água até aqui, né? Eu não consigo respirar. A medicação, ela vem e te dá um alívio. Só que não é a medicação que vai curar. Quem vai te ajudar a fazer a cura é a terapia. Né? Tanto que essa psiquiatra que eu fui, que é uma pessoa que hoje eu recomendo para quem eu vejo que tem necessidade, ela falou para mim, é psiquiatra com terapia. Não vai dar para fazer sem Você a terapia. usa a mesma analogia que eu uso. Não Só que dá. eu digo só o seguinte, você usa um colete, Sim. ou uma boia salva-vidas. Medicamento? Tá errado? Não. Porque Ele é um é necessário. período, Ele tem porque Agora, é um período, justamente, agora você vai usar o colete no resto da vida? Nossa, aquela nuvem ali tá ameaçando, vai chover, eu não vou sair só assim não. Deixa eu pôr meu colete, porque vai que começa a chover, forma uma poça d'água, né? Aí eu viro o problema. Você vira a dependência do Exato. Agora, você vai usar o colete, Pra te não manter tem, e não ali. tem de ser aquela, ó, você vai pra piscina, e quantos metros tem? 10 metros. Joga aí, sai daí, ou vivo ou sabendo nadar. Verdade. Gente, isso não é vida. Não é É. assim. Então, o medicamento é necessário, Isso mesmo. é Com importante. consciência por um E com período. prazo. Com prazo. Para você saber enquanto você desenvolve a habilidade, Habilidades. que a terapia também não te dá essa habilidade, Faz ele você te desenvolver. ajuda a você desenvolver. É isso. essa- Métodos e ferramentas de sair. E você mesmo Você vai tá procurando precisando. e você vai fazendo. E o interessante que foi um insight que eu tive, né? Nós começamos a diminuir na época o Rivotril e teve um dia que eu peguei o vidrinho e eu falei, né? Eu me despedi dele. Legal. Não precisa. Muito obrigado, valeu. Eu falei, olha, eu agradeço muito pelo período que estivemos juntos. Você foi muito importante para mim. Sim. Só que agora você segue o seu caminho e eu sigo o meu. Né? Eu fiz exatamente como eu tô falando aqui para vocês. Com eu peguei. gratidão, porque ele Sim, serviu muito. ele me ajudou demais, ele foi muito importante. Só que agora a gente pode seguir os caminhos diferentes. E as pessoas acham que, né, por muitas vezes, não, eu não vou lá no psiquiatra por causa que ele vai me dar medicação e eu vou virar um refém não vai virar. Ou até o outro lado, eu vou continuar indo no psiquiatra para ele continuar me dando remédio, Isso. porque eu Mas quero, aí são as eu quero pessoas que querem ser dependentes. Exatamente. Porque tem Não muita gente querem que a quer cura, ser né? dependente. Não quero. Tem muita gente que quer Acho ser que é o dependente. caminho mais fácil. E ó, volta, né? Tem muita Vocês falam isso porque é fácil falar. Não. Não, Não, é aqui nós fácil. somos provas de mudanças, mesmo com todas as Justamente. ferramentas. Não tem Não é problema. fácil. Então, essa vivência é muito importante. Acho que isso que é o tal Isso é autêntico, gente. É isso é vida, Isso. né? E tá aí. E eu vejo assim que é importante nós colocarmos isso, né, Jordana e Carlos, porque nós somos pessoas, nós somos seres humanos em primeiro lugar, Isso. né? E nós temos tudo que todo mundo também tem, né? Nós temos dor de barriga, nós temos dor de cabeça, às vezes a gente fica emburrado um com o outro, porque a gente trabalha junto, mas nós decidimos fazer essa caminhada juntos, né? Então, quando eu também não estou bem, ele consegue entender e vice-versa, Claro. e nós nos ajudamos, Isso. né? Porque a gente pode conversar e falar sobre. E também aprendemos a olhar para a nossa dor, né? Que um dia ela existiu, ela foi muito forte, depois foi diminuindo. Mas, poxa, por que será que Deus não quis que nós tivéssemos filhos fisicamente, né?
hoje o Emerson tem um entendimento, eu tenho outro, né? Porque depois de se passado alguns anos, com 42 anos, eu engravidei novamente e essa gestação não seguiu também, né? Então hoje eu vejo que Deus tinha um propósito diferente para mim e para ele. Com certeza. Né? Porque se eu continuasse, né? Porque eu fiz uma fertilização e eu não consegui tirar o óvulo, né? O médico ele pensava e não vinha, né? Então eu comecei a pensar assim: se eu continuar fazendo isso, eu posso colocar a minha vida em risco. O meu propósito, E a minha missão. Isso mesmo. Então eu entendi que a minha missão aqui é cuidar dos filhos que vieram para mim, que não são do sangue, mas eu vou entregar algo para eles viverem melhor. Com certeza. Com certeza. Então, só que até chegar nesse entendimento, a gente passou por um bom perrengues, né? Então a gente vai seguindo o nosso barquinho, né? Cada vez mais entendendo qual é essa jornada que ele lá de cima, só ele sabe. E respeitando isso, respeitando esse processo. Exatamente, maravilhoso. Que bate-papo, hein, doutor? Maravilhoso, maravilhoso. Sensacional. E eu acho que eu fico muito satisfeito, né? Porque desde que a gente conversou pela primeira vez sobre isso, e, na verdade se juntou ideias, a ideia era justamente isso. A gente oferecer vivência. Sim. Né? Real, né? Real, exatamente. Por quê? Porque nós estamos, aquilo que a gente já falou outra vez, nós estamos muitos de fachada. Né? Eu até coloco muitas vezes, muita gente fala, o mal do mundo é depressão, já foi ansiedade. Eu digo, é a superficialidade. É verdade. São os filtros. Né? Quer dizer, nós estamos num mundo em que se vive na superfície, as pessoas estão... Então, colocar isso na profundidade, na vivência que é que, na verdade, né, o que muitos fazem é colocar para baixo do tapete, literalmente, né? Levanta aqui e coloca ali. É a fuga, né? Tanto que quando iniciou-se a pandemia, eu lembro que eu tinha feito um vídeo sobre isso, né? E literalmente mesmo, eu peguei o tapete e fiz E eu achei, agora é a hora da gente levantar esse tapete aqui e ver o que nós guardamos ali embaixo. Mas não foi todo mundo que teve essa percepção. Muito pelo contrário, a onda da pandemia ela está estourando agora de muito volume maior. Foi inclusive uma coisa que eu usei no meu processo para vir para cá. Né? Eu mostrei para o pessoal o seguinte: eu não sou da linha de frente do vírus, nem da UTI, nem do socorro. Mas a crise viral vai ser desse tamanho. A econômica vai ser essa. E a emocional né? Ela tá chegando na emocional. Foi feito um estudo, Dr. Carlos, até foi essa psiquiatra que me falou, na Faculdade Federal de Santa Maria, perdão, de Pelotas, se não me engano, que depois da pandemia, por 7, 8 anos, ia vir toda essa onda das dificuldades que as pessoas teriam com a questão mental. Nós não vamos ter profissionais suficientes para atender a demanda. Foi por isso. Então, e olha, não vou lembrar quem foi que me deu uma explicação que é muito mais longa esse processo. Uma vez que eu acho que conversando com alguém, negócio da barata. Tem medo de barata. Mas peraí, medo de barata? Né? Quantas vezes vocês já ouviram isso? Mas não é um Rottweiler, não é um tigre que vai me morder. Não é bem medo, é nojo, é uma coisa assim. Né? Quando você vai aprofundando... As pessoas não conseguem falar, né? O quê? Sabe de quando vem isso? Da peste bubônica. Porque a peste bubônica foi por uma questão sanitária que acabou se vendo que, na verdade, o bicho tinha convivência com a coisa sua, tipo o rato, tudo isso. E tudo que envolve esse meio né, foi passar a ser de risco. Tá? Então, na verdade, a barata, o rato, coisas assim, tem principalmente a barata, acho que até porque ela é muito mais resistente. E ela é resistente, né? Você mata mais fácil, né, um rato que tem veneno do que barata. Sim, claro. Tá? E elas propagam muito mais. Então,
esse medo que as pessoas têm da barata Bem lá, cara. vem da peste bubônica, 1700 e pouco, né? Se não falo a memória. Quer dizer, por isso que é tão importante, né? Tem cada vez mais a certeza de a gente ajudar as pessoas a entenderem Da onde vem as suas origens? as suas emoções, né? Os seus sentimentos. Sim. Né? Porque ou escraviza, ou é a Ou se grande, né, situação da liberdade que você tem de se abrir, se Exato. libertar. Então, ter esse momento com vocês, muito Gratificante. obrigado. Obrigado. Obrigado Bom. também. Vocês querem deixar uma frase final? Isso. Uma frase, uma palavra, algo para nossa audiência? Eu vou deixar não é uma frase, mas um ensinamento que eu recebi da minha mãe, tá? E que eu acho que ele é muito válido, né? Que hoje, tudo que você faz, que você possa fazer com amor. Com coração, com amor, porque não vai ter dinheiro que lhe pague essa satisfação que você vai ter. Porque quando você faz com amor, com o coração, tudo volta para você. Então, que você que esteja agora nos assistindo, você possa pensar e refletir sobre isso, sobre o que você tem feito, né? Se o seu trabalho, se a convivência na sua casa, ela está sendo feita com amor, né? E quando eu falo do que a gente faz com amor, é aquilo que nós começamos lá no início, né? Aquelas pessoas que trabalhavam numa empresa e que elas estavam ali não pelo amor, pela estabilidade. Pela ilusão, Isso, Da estabilidade. que é uma ilusão. Exato. Porque aonde tem estabilidade na vida, É verdade, não existe, é uma ilusão. né? Então que a gente possa, assim, fazer tudo que a gente faça com amor e que a recompensa será muito maior. Maravilha. Obrigado. Obrigada. Show de bola. E eu vou botar uma última coisinha aqui também, é que às vezes as pessoas esperam a certeza para fazer as escolhas. Nós nunca vamos ter certeza do que vai acontecer hoje, amanhã, daqui a um mês. Então confie sem ter certeza e se permita passar pela jornada. Não deixe essa dor ficar encapsulada aí dentro, porque quando ela estoura, dói bem mais. Cuida disso. Mesmo sem ter certeza do que vai acontecer. Confia Como no o Carlos processo. falou aqui, qualquer que seja a dor, a síndrome, você está vivo. É um sinal que você está vivo. Então confia nisso. E aquela história, né? Nem só dói mais, né? Às vezes destrói. Destrói. Né? Exato. Destrói externo, destrói interno. Então, não é só a dor, não menosprezando o tamanho da dor, é o nível de criação ou de destruição que acaba existindo. Posso quebrar o protocolo? Pode. O que vocês, Jordana e Carlos, têm como uma mensagem depois desse bate-papo? Foi muito profundo, foi muito verdadeiro. E a mensagem que eu trago é que realmente fazendo as coisas com o coração, conectados com a verdade, não tem erro. É a direção certa. Essa é o caminho. É o que eu executo na Yupi, é o que eu executo no meu dia a dia. Ter encontrado esse propósito dessa conexão com o coração, para mim é uma realização enorme. Viva, tá? Porque eu acho que tem muita ilusão do que é a vida. Acho que tem muito aquela imagem de que é aquela... Não existe é assim. Eu E quero aí? chegar aí. né? Você lá nas nuvens... Vai chegar. É igual a gente ouviu do Conan, né? Asinhas nas nuvens, tocando arpinha. Gente, e você não vai dar. Viva. E fale, lógico, nos seus devidos espaços, no seu devido momento. Claro. Viva isso. Partilha, discute. Né? Não fique esperando que algo que você vai tomar, ingerir, seja um comprimido, seja uma droga, vai tirar isso. Vai tirar isso.
Né? É isso. O melhor presente, embora muitas vezes seja doloroso, é você ter essa oportunidade de mergulhar, de viver, de sentir. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, espero que possa levar isso para frente. Eu acho que é essa a vivência. Viva. Viva o mais pleno que você pode. Se não dá agora, respira daqui a pouco. Vou lá buscar recursos para viver. Não se martirize porque não deu. Sim. Você faz o que você pode. E seja autêntico, seja verdadeiro com você mesmo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada. Obrigadão, viu? Obrigada. Obrigado, gente. Gente, beijo. Beijo. Até o próximo